Eu gostaria de falar nesse vídeo sobre o falso moralismo, a hipocrisia, a cafajestagem de alguns líderes religiosos. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal. Eu poderia ter resumido agora sem detalhes. Pelo que eu entendi, o cara virou pastor. Antes disso, ele tinha uma relação com o Rafa, usava drogas, se prostituía, e também tem a parte do estelionato que o Rafa falou, que é estelionato. Ele é estelionatário, 171. E aí também tem outra coisa. O que me intrigou mesmo nessa história toda foi que depois de um tempo ele entrou em contato com o Rafa, porque o Rafa falou que ele entrou em contato. Lembra que eu contei essa história? De que ele entrou em contato com ele pra eles meio que, sei lá, ter um romance escondido. Pelo que eu entendi que o Rafa falou na live da Bruna. Enfim, é basicamente isso. Então por isso que tá todo mundo, tipo assim, chocado, porque o cara já é casado e é pastor. E aí por que ele tá falando com o Rafa? Por que ele fez o Rafa querer se vingar, entendeu? Nunca coloquei em pauta a sexualidade dele. E ele sempre colocou em pauta a minha homossexualidade como se eu fosse... Gente, há um tempo atrás, mais especificamente ano passado, eu tive uma treta, uma briga, uma confusão com um pastor. Porque ele é muito falso moralista. Ele, por exemplo, critica os homossexuais, ele critica as feministas, ele ataca todo mundo. Basta discordar dele. E aí eu discordo de muitas coisas que ele fala, porque a forma como ele fala não é a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho não é passar na cara das pessoas os pecados delas. Pregar o Evangelho é apresentar Cristo às pessoas e deixar que o Espírito Santo as transforme. Não é com o falso moralismo que nós vamos transformar a vida de alguém. É com o Espírito Santo. E aí ele fica ditando regras, falando um monte de baboseira na internet. E aí eu disse para ele que ele era uma vergonha para o Evangelho. Não só eu, como vários outros cristãos. E aí, por incrível que pareça, ele tretou com todo mundo nessa internet. Ele se juntou com uma ateia só porque a ateia estava querendo me atacar ou me atacando. Então é aquela primícia, né? Aquela história do... O inimigo do meu inimigo é meu aliado. Como eu tinha tido um desentendimento com ela, ele se juntou a ela para me atacar. Aí o tempo passou, porque o mundo não dá voltas, ele capota. Eu parei de tretas com as pessoas, fui me transformando, ficando mais tranquilo, resolvi a minha questão lá com a pessoa que eu tinha tido a treta, enfim. Fiquei mais calmo, mais em paz, mais evoluído. E agora surge uma bomba na internet. O pastor em questão, em uma live, deixou escapar que é homossexual. Porque surgiram agora alguns prints de conversas que dá a entender que ele tinha tido um relacionamento homossexual e que ainda estava tendo este relacionamento hoje, mesmo sendo pastor e mesmo sendo casado. E aí a coisa foi ficando feia, porque aí quando surgiu, ele decidiu fazer essa live com a menina lá. E aí o que aconteceu foi que ao invés de ele pregar o Evangelho, a aproveitar a oportunidade e apresentar Deus às pessoas na live, inclusive para a menina que era ateia, não. Ele simplesmente começa já atacando todo mundo, se fazendo de vítima, dizendo que vai processar todo mundo. Muito complicado. E aí foi quando ele deixa escapar. E ele fala, não, mas é porque a pessoa foi se meter na minha homossexualidade. E aí eu disse, ué, mas ele não era contra a homossexualidade, mas ele não condenava tanto e agora ele está admitindo que é homossexual? Muito estranho. Só que a merda não fica só aí. A confusão não para, porque envolveu muito mais gente. Aí foi entrando outra pessoa que disse que tinha provas, que ele tinha um caso com um cara. Aí entrou outra pessoa que mostrou os prints da conversa.
E aí foi se descobrindo que o pastor estava envolvido com muito, como por exemplo, drogas, prostituição. E aí, para completar a história, surgiu a história de que o pastor estaria envolvido em estelionato. Ele era estelionatário, no caso. E aí fica complicado. Cada vez que você vai mexendo nessa história, vai ficando cada vez pior. Mais pessoas foram entrando na história, trazendo histórias sobre ele, puxaram o dossiê e parece que a vida desse pastor não era lá um bom exemplo. O que é que podemos tirar de lição dessa história? Todo falso moralista tem rabo preso. Todo mundo que atira pedra nos outros tem o telhado de vidro. O que essas pessoas esquecem é que as pedras que a gente lança, elas voltam. Hoje nós somos pedra, amanhã seremos vidraça. É por isso que eu, particularmente, escolhi orar por pessoas e não passar na cara das pessoas os pecados delas, porque eu tenho os meus. Inclusive eu aprontei muito, e se alguém puxar na internet o meu passado, vão descobrir fotos minhas pelado, porque eu já postei, eu já mandei nudes para as pessoas, eu já me envolvi em prostituição. Eu sei a peça rara que eu sou. A diferença é que eu não banco o falso moralista hoje. Eu não fico condenando pessoas por causa dos pecados delas, porque eu sei dos meus. E é isso que acontece. Esse pastor em questão, ele fala que ele é perseguido porque todo cristão é perseguido por causa de Cristo e tal. Mas aí, tudo que ele está falando está fora de contexto, porque existe uma questão. Quando você é perseguido porque você está pregando o evangelho, porque você está imitando a Cristo, aí tudo bem. O próprio Deus, ele vai lá e te defende, porque o justo não se justifica. Quem justifica o justo é Deus. Se você apronta, se você não dá exemplo, se você não vive o que você prega, se você se comporta como Satanás, se você é basicamente um fariseu, aí pode ser que seja o próprio Deus fazendo justiça. Porque quando as pessoas se comportam direito, quando as pessoas andam na linha e elas pregam o evangelho, elas vivem o que pregam, pregam o amor ao próximo, tá tudo certinho, Deus pega aqueles pecados antigos, as coisas que a pessoa aprontou e joga dentro de um cofre e guarda. E a chave fica com ele. Mas aí o cristão decidiu aprontar. O cristão decidiu não se comportar como Cristo. O cristão decidiu fazer por conta própria. Então Deus permite que Satanás entre na sala, pegue a chave, abra o cofre e desmascare o hipócrita. Porque é isso que acontece com a hipocrisia e com o falso moralismo. A pessoa simplesmente, quando é descoberta, toda a sua credibilidade vai pelo ralo. É por isso que Deus cobra de nós um comportamento cristão, um caráter aprovado por Deus, o caráter de Cristo. É por isso que Deus fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Porque justamente Ele sabe que se nós não dermos exemplo, o evangelho acaba ficando machucado, sujo. E nós temos que prezar por uma coisinha chamada bom testemunho. Nós temos que ser sal e luz deste mundo. Nós temos que ser exemplo. Como é que vamos provar para as pessoas que Deus existe se o nosso caráter não for transformado? No caso, como é que eu vou mostrar para as pessoas, olha, Deus me transformou? Se a pessoa olha para a minha vida e vê que a vida está toda torta. O pior é que todo falso moralista, ele quer consertar o mundo, mas a vida dele está toda escangalhada. Ele quer apontar o dedo, mas simplesmente a vida dele não tem conserto, ele não se conserta. É o que justamente Cristo ensinou na passagem quando ele falou: por que você tenta tirar o cisco do olho do teu irmão, esquecendo a lasca de madeira no seu? É exatamente o que ele quer ensinar. É a hipocrisia, essa lasca de madeira.
O cara que é hipócrita, ele tem uma tora de madeira no olho que impede ele de enxergar os próprios erros, as próprias falhas. Então ele está tentando tirar o cisco do olho do outro, aquela falha no outro que para ele é enorme, mas não é tão pesada assim quanto as dele. Porque Cristo compara uma tora de madeira e um cisco. Então é sinal de que quem quer apontar o defeito do outro é porque, na verdade, apronta muito, porque a tora de madeira é bem maior do que um cisco, entendeu? Então, gente, não viva uma hipocrisia, viva o que você prega. Se você estuda as Escrituras, se você é cristão, você tem que viver na prática, porque o Evangelho não é pregado com discurso bonito. O Evangelho é pregado com a sua vida, quando você põe em prática aquilo que você estudou nas Escrituras. Porque aí, através do Espírito Santo, você é transformado. E você se transformando, você transforma pessoas através do teu exemplo e não do teu discurso. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui!